Feliz sábado aos irmãos. E quando você... É no sábado que está sendo iniciada aqui essa escola sabatina. Eu também, se der tempo, eu vou fazer algumas reflexões à luz da palavra de Deus. Amém? Hoje é o dia 6 de julho de 2020 e a lição da escola sabatina dessa semana abordou a Bíblia como história. E aqui, né, uma lição maravilhosa, e eu gostaria de compartilhar aqui o verso para memorizar na parte de sábado. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Êxodo 20, versículo 2. Deus, ele age na história. Deus, a todo momento, ele conduz a humanidade. E a humanidade faz feitos. A humanidade deixa traços. A humanidade deixa vestígios. A humanidade, ela faz história, né? Por isso que é a importância da história para o ser humano, para o indivíduo. Nós somos seres históricos. Todos os indivíduos são seres históricos. Né? E Deus, então, ele age nos indivíduos, conduzindo a nossa história. Certa vez, quando eu tinha uns 18 anos, eu orei para Deus, de acordo com o meu pensamento, com muita fé, de acordo com a minha experiência, eu tentei fazer uma oração com muita fé e pedindo para Deus para que eu fosse um pastor, para que eu fosse, então, trabalhasse no ministério. Mas a vida me conduziu para um caminho diferente. Eu tentei fazer teologia, tentei prestar o vestibular para teologia, para ser pastor, e não fui. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, falou. Eu imagino que Deus falou o seguinte: você não vai fazer teologia, não, mas você vai fazer história. Exatamente. Por quê? Porque Deus, ele age na história. E eu, ao estudar história na faculdade, continuando a dar aulas de história e me aprofundando mais nos estudos históricos, eu percebo o quanto Deus me moveu para isso. E hoje eu até brinco que teologia é uma grande ciência, mas depois da teologia é a história. Há um diálogo muito interessante entre teologia e história. As ações de Deus, porque é um Deus que age na história. Inclusive, Ellen White, nesse livro aqui, eu li ele já, acho que faz uns 2 anos que eu li esse livro, que eu ganhei do meu amigo Adriano. A Educação, de Ellen White. Aqui ela fala que a principal matéria para ser estudada em escola é história. Nos colégios adventistas ali, que ela fala. Então, eu entendo hoje, compreendo que Deus me fez um chamado para mostrar a evidência da história na profecia, na Bíblia e tudo mais. Mas só que um ponto que a gente tem que levar em consideração. A história não está acima de Deus, a história não está acima da Bíblia, não está. Por mais que venham arqueólogos e paleontólogos, ou até historiadores céticos, ateus, que não creem na verdade da Bíblia, da palavra de Deus, isso não deve ser prova da fidelidade da Bíblia. Né? A Bíblia não está abaixo de qualquer ciência humana, nunca estará. A Bíblia, ela é a verdade, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade, ela está acima de tudo que o ser humano venha tentar argumentar, a Bíblia está acima. E isso eu acho muito importante, isso é válido. Deus, ele colocou ali os 10 mandamentos para o seu povo, de maneira que libertasse seu povo
É bonita essa parte aqui dos 10 mandamentos, que fala a lição, né, do Êxodo 20. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Êxodo 20. Vou ler o versículo 1 e 2 de Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é muito importante e significativo. Deus, Deus ele se preocupa em todos os detalhes. Deus ele criou o universo. Nós vimos isso através das criaturas, da nossa criação, os detalhes de Deus. Ele não colocou essas palavras introdutórias aleatoriamente só porque ele quis colocar por um bel capricho. Com certeza não. Deus ele colocou essas palavras aqui para mostrar que vocês estavam na casa da servidão. Vocês eram escravos lá. Eu te tirei da terra do Egito, uma terra pagã. Eu te tirei vocês da casa da servidão. A casa, né? No hebraico Betel, uma morada. Lá vocês moravam como escravos. É profundo esse conceito no hebraico. É uma morada, é um lugar que você vive, é uma condição. A palavra Betel também nos leva não é Betel, né? Bet significa a sua condição que você mora, sabe? A sua condição social, a sua condição de natureza, quando você fala a morada, a casa, no sentido hebraico, ele tem essa profundidade, esse conceito, esse bet, é casa. Então você está na morada da servidão, você está na morada da escravidão, você mora na escravidão. É isso que Deus está tentando dizer. Tentando dizer, não, é isso que ele diz, perdão, né? É isso que a gente está tentando explicar aqui para vocês, porque o conceito de Deus vai muito mais além do que isso que eu estou tentando explicar. Vai muito mais além. Então, a sua morada é a escravidão, a sua morada é a servidão. Eu mudo a história de vocês como escravos. E hoje nós somos o quê? Escravos do pecado. Vocês estão como escravos do pecado. Sua condição é pecaminosa, quando a palavra bet, né, em casa, o reside em mim, reside o pecado em você. Depois a gente pode até fazer uma comparação com Romanos capítulo 7, que Paulo fala, o pecado habita em nós, né? O mal reside em nós. E nos dá essa ideia, quando a palavra aqui hebraica fala bet, que é casa da servidão. Então, vocês residem na servidão, servindo o pecado, servindo na escravidão do pecado. E aí Deus introduz os 10 mandamentos com essas palavras para dizer para a gente que a gente é escravo do pecado. E o fato de nós estarmos seguindo a lei, nós somos livres, porque qual é o argumento mundano? Qual é o argumento dos céticos e ateus? Seguir leis e regras e comportamentos é você ser escravo. Que é um argumento satânico. É só ler o Grande Conflito que fala isso. É um argumento satânico. A gente não é livre para fazer o que a gente quer. A lei de Deus, o Lúcifer falava isso no céu, a lei de Deus nos oprime, nos obriga, nos coloca fechados, nos encerra. E cadê a liberdade do amor? Esse é o argumento satânico. E Deus está falando que não, eu estou dando liberdade para vocês serem livres com essa lei. Porque vocês estão na casa da servidão, na casa do pecado, na morada da servidão, porque o mal reside em vocês. E essa é a ideia. Com isso, Deus vai agindo na história. Com isso, Deus vai mudando a nossa história, vai mudando o nosso ser. Ok? É isso que fala aqui para a gente. Eu gostaria aqui de pensar essa primeira parte com vocês. Bem, ao longo de vários anos, tem se achado muitos artefatos arqueológicos que comprovam a veracidade da Bíblia, mas, de novo, eu faço a ressalva. Esses achados arqueológicos, eles não estão acima da verdade, muito pelo contrário, eles estão abaixo, e a gente que tem que conduzir a ciência pela palavra de Deus, né? A gente tem que conduzir a ciência pela palavra de Deus, pelo que está escrito. Então, ao longo dos anos, foram se achados vários achados arqueológicos. Aqui na parte do domingo da lição, fala Davi, Salomão e a monarquia.
E aí conta o lindo relato de 1 Samuel, capítulo 17, que é Davi enfrentando o gigante Golias, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, se constituindo ali como um grande líder, por derrotar um gigante que todos os israelitas estavam temendo. E por muito se pensou, os céticos, novamente os céticos e os ateus, Davi é um rei lendário, é uma lenda, não existe. Até que então se acharam artefatos arqueológicos que a Bíblia dá até os detalhes da história. Em 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia dá relatos detalhados, né, de quantos portões havia, qual era o lugar, qual o nome das pessoas envolvidas. Nenhum livro sagrado faz isso. Dando referências geográficas, referências genealógicas, referências históricas, porque fala do ano do rei Acabe, no ano do rei Davi, no ano tal, segundo ano, terceiro ano do rei, determinado rei. Nenhum livro sagrado faz essas referências históricas, referências geográficas, referências genealógicas, e, né, como palavra de Deus isso. Nenhum livro sagrado coloca isso, né? Nenhum, é pouco comparado ao que a palavra de Deus faz. E aí vem então os arqueólogos escavando, tiveram aí escavações, em 1993, escavações na cidade de Tel Dan, no norte, descobriram uma inscrição enorme, escrita pelo rei Hazael de Damasco, que registrou sua vitória sobre o rei de Israel, o rei da casa de Davi. Então, um artefato arqueológico antigo, colocado como o nome de Davi. Isso foi achado em 1993, então só comprova aí a veracidade da Bíblia, ok? E na parte de segunda-feira, nós temos aqui o relato de Isaías, Ezequias e Senaqueribe, tá? Aquela famosa história também, relatada em Isaías 36, do 1 a 3, e 37, de 14 a 38, em que o rei Ezequias estava encurralado ali pelas tropas assírias e não tinha jeito. Jerusalém ficou sitiada, o exército dos assírios estavam com mais de 100.000 homens prontos para atacar, quando Ezequias foi humilde, ouviu a palavra de Deus, ouviu a mensagem que Deus estava mandando por intermédio do profeta Isaías, e Ezequias então ajoelha, ora, se humilha perante Deus, pede a graça de Deus, e da maneira do poder do nosso Deus, o exército assírio vai embora. Mais de vários homens ali do exército assírio caem, né, acabam sendo mortos pelo poder de Deus, porque eles iam destruir Jerusalém, os assírios. Foi o primeiro povo que começou a anexar outros territórios, fazer um exército profissionalizante, profissional, né, com práticas terríveis. Com certeza, se eles chegassem em Jerusalém, ia acabar, ia destruir todos, pela própria desobediência do povo de Israel. Mas o poder de Deus e a fé que esses homens tiveram no poder do nosso Deus foi capaz de livrá-los, então, né? Só aqui nós temos outro aqui, outro parágrafo, segundo parágrafo na parte de segunda-feira, fala, escavações recentes em Laquis descobriram os escombros da imensa destruição da cidade, que ocorreu quando ela foi queimada por Senaqueribe. Mas Jerusalém foi miraculosamente poupada. Senaqueribe pôde vangloriar-se apenas disso. Quanto a Ezequias, o judeu, o encerrei em sua cidade como um pássaro em uma gaiola. Não há descrição de uma destruição de Jerusalém no período assírio, nem relatos sobre cativos sendo levados à escravidão. Então, se achou outra escavação arqueológica que comprove a Bíblia. Ok? Bem,
Uma outra aqui, a famosa história de Daniel, né? Na parte de terça-feira. Daniel, um homem incrível, né? Que era temente a Deus, fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. Como Daniel foi usado por Deus. E de Daniel, capítulo 1, até Daniel, capítulo 5, nós vemos ali Deus agindo na história novamente. Daniel se mantém fiel a Deus, que é o grande ponto ali, é o capítulo 1. Um jovem hebreu que está sendo levado como escravo, sendo tirado da sua pátria para ficar num lugar estranho, diferente, idólatra, pagão. Daniel, então, decide firmemente. Esse é o grande ponto de decisão. Daniel decide firmemente estar na presença de Deus. Ele faz a escolha. É o que o Ellen White fala no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Ellen White fala que a decisão, o poder da decisão, o poder da escolha, da força de vontade, isso é importante para o ser humano, querer mudar. E Daniel teve, então, essa postura. Não, eu estou ao lado do Senhor, não vou mudar. E aqui ficarei. Isso é maravilhoso. E a partir do momento que Daniel toma essa decisão, Deus vai agindo na vida do profeta Daniel. Tá? Vai agindo ali na corte de Babilônia. Eu gostaria de ler aqui o primeiro parágrafo aqui da lição de terça-feira, que diz o seguinte: em julho de 2007, um estudioso da Universidade de Viena estava trabalhando em um projeto do Museu Britânico quando encontrou um tablet da época de Nabucodonosor, rei da Babilônia. No tablet, ele encontrou o nome Sarsequim, Nebo Sarsequim, na nova versão internacional. O nome de um oficial babilônico mencionado em Jeremias 39, verso 3. Sarsequim foi um dos muitos indivíduos, tanto reis como oficiais, que, graças à arqueologia, foram redescobertos da época de Daniel e Nabucodonosor. Olha que ponto importante, né? É aqui que nós vemos mais uma vez os arqueólogos achando artefatos que revelam mais verdades da Bíblia, né? Se eles não clamarem, as próprias pedras clamarão. É o que disse Jesus. As pedras clamam também. E o que isso mostra para quem é cético, para quem não acredita em Deus? Isso mostra que o que está na Bíblia é verdade. Se ele não acredita nas páginas da Bíblia, se ele não acredita aqui na Bíblia, ele tem que ver essas evidências que a arqueologia então mostra e tentar cair em si, tentar entender que realmente está agindo na história, que Deus realmente está agindo na humanidade e se curvarmos perante esse Deus grandioso. É isso que nós temos que fazer, é essa fé. Deus, ele age de uma maneira poderosa e ao mesmo tempo delicada na nossa vida. E a gente só consegue perceber isso se a gente tem um convívio e experiência com Deus. Não importa quantos livros que você leia, não importa quantos cursos você faça, você só consegue conhecer mais a Deus quando você tem contato com Deus. Quando você ora, quando você lê a palavra de Deus, é aí que você vai ter contato com Deus. E eu estou falando isso por experiência própria. Tá? Nada que você tenha de diplomas que você tenha possa te gabaritar a dizer que você tem um contato com Deus. Porque o único caminho para você ter contato com Deus é o estudo da Bíblia e a oração. Buscando a Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Esses artefatos arqueológicos, essas descobertas da arqueologia, como eu disse no começo da escola sabatina, elas só demonstram que a Bíblia tem razão. Entretanto, esses artefatos eles não devem estar acima da palavra de Deus, que fique bem claro na mente de vocês. Bem, Jesus, o personagem principal da Bíblia é Jesus. É a salvação. Salvação em Jesus. A história da redenção
em Jesus. Esse é o ponto principal. E Jesus, ele é uma pessoa histórica. Pessoa histórica, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador. E muitos até céticos, por mais que sejam céticos, sejam ateus, agora já está se mudando a visão dos acadêmicos. Não, realmente Jesus é um ser histórico, é uma pessoa histórica que existiu. Dificilmente alguém na academia, nas universidades, vai dizer que Jesus não existiu. Eles não vão crer na divindade de Jesus como nós cremos, né? Como Jesus sendo Deus que ressuscitou e nos traz a salvação. Isso aí eles não vão acreditar, não vão dar o braço a torcer. Mas eles não vão contestar o fato de que Jesus existiu, porque tem provas fora da Bíblia que comprovam que Jesus passou por este mundo aqui, né, para nos salvar. Então eles vão dizer, foi achado várias inscrições arqueológicas, artefatos arqueológicos mencionando a Jesus, outros historiadores até da antiguidade escrevendo sobre os cristãos e sobre Jesus, o que faz com que até os céticos tenham que se curvar à existência de Jesus. Podem negar a divindade de Jesus, podem negar a salvação em Jesus, porque a escolha deles, afinal de contas, é a escolha deles, é a fé. Mas eles não podem negar a existência de Jesus. Amém. E isso, Jesus não se pode negar. Ele é um Deus que merece ser Deus. Isso é importante a gente falar. Tem aqui uma outra, não posso dizer, parágrafo, faltou aqui, que fala sobre isso. Os historiadores seculares dos primeiros séculos também falam sobre Jesus de Nazaré. Tácito, o historiador romano, escreveu sobre Cristo, sua execução por Pôncio Pilatos no reinado de Tibério César, acerca dos primeiros cristãos em Roma. Plínio, o jovem, governador romano, escreveu em 112 a 113 depois de Cristo ao imperador Trajano, perguntando como deveria tratar os cristãos. Ele os escreveu dizendo que se reuniam em determinado dia, antes do alvorecer, cantando hinos como se fosse para um Deus. Então, até relatos fora da Bíblia comprovando a existência de Jesus e dos primeiros cristãos ali, adorando a Deus. Então, é fato a existência do nosso Jesus. E a história comprova isso. Essa é a grande linha de raciocínio da lição da escola sabatina. Bem, fé e história. Como diz o livro de Hebreus, no capítulo 11, né? No verso 6, eu vou abrir aqui a Bíblia, eu vou ler com vocês, a gente faz essa reflexão. Hebreus 11, capítulo 11, verso 6. Esse verso aqui que precisa para cada indivíduo, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que se torna galardoador, que dá presente aos que o buscam, que dá o galardão, o presente por vir, no novo céu e na nova terra. Então, para agradar a Deus, você tem que ter fé. Por mais que você, igual eu falei instantes, por mais que a gente nas universidades comprovam a existência de Jesus, mas não aceitam que Jesus é Deus, não vai estar agradando a Deus porque não tem fé em Deus. É preciso ter essa fé em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ok, irmãos? É preciso ter essa fé. Deus, ele requer isso de nós. Ele vai requerer isso. E nós temos que entender isso. Sim, que a fé é o que Deus espera de nós nas últimas coisas. Ele dá evidências, Deus ele dá provas, mas você tem que ter fé. Eu e você, nós temos que ter fé. Né? No capítulo 11 de Hebreus relata vários personagens da Bíblia e como eles tiveram fé. Enoque,
Noé, Abraão, Sara, José, Moisés, Raabe, Sansão e outros mais. Todos eles demonstrando que sem fé é impossível agradar a Deus. E eles tiveram fé em cada parte da história deles, né? O que eles viveram, eles demonstraram fé em Deus. Só a fé em Deus, irmãos, que chega nesse ponto. Por mais que a história comprove a Bíblia, a arqueologia comprove a Bíblia, no final é a fé que nos leva a Deus, que nos faz de nós uma nova criatura, um novo ser. Amém, irmãos? É isso que a lição da Escola Sabatina ela passa para nós nessa semana, tá? E para fechar aqui a lição da Escola Sabatina, essa parte, eu gostaria de ler aqui na sexta-feira um parágrafo de Ellen White, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, que encerra aqui na parte de sexta-feira, que diz o seguinte: aquele que tem conhecimento de Deus e de sua palavra tem consumado a fé na origem divina das Santas Escrituras. Ela não testa a Bíblia pelas ideias científicas do homem. Ele traz ideias ao teste da norma infalível. Sabe que a palavra de Deus é verdade, e a verdade jamais pode se contradizer. Seja o que for que, nos ensinamentos da chamada ciência, contradiga a verdade da revelação divina, é mera suposição humana. Para o homem verdadeiramente sábio, os conhecimentos científicos abrem vastos campos de pensamento e informações. Então, se alguém achar algum artefato arqueológico aí, para tentar contradizer a Bíblia, não é mera especulação humana. É só uma especulação, é só uma suposição. Mas não desmentirá a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Amém? Deus venha abençoar a nós todos. Se você tem um pedido de oração, se você tem algo para agradecer a Deus, eu vou estar orando por isso agora, né? Para que Deus venha abençoar você e a sua família, tá? Para que Deus, assim como agiu na história do povo de Israel, chegando até a nós, Deus também venha agir na sua história e na minha história, tá? Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Grandioso Deus que estás nos céus, santificado seja teu santo e sagrado nome. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa família, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, que o Senhor venha abençoar a tua igreja na face da terra. Nós vemos, ó Pai, passar por esse período como Noé e sua família passou dentro da arca no tempo do dilúvio. Tira os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades, ó Pai. Dá-nos a tua proteção, dá-nos o teu cuidado, dá-nos o teu carinho. Senhor, tenha de nós misericórdia. Fique conosco. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar-nos. Nos dá um bom sábado na companhia de Deus. E venha abençoar ricamente a sua família. É o que eu peço. Em nome de Jesus. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém?